a gente se conecta. Um novo amanhecer, energia que liberta pro corpo florescer. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no podcast Saúde Energética, com mais saúde física, mental, emocional e espiritual na sua vida. Meu nome é Rafa Macedo, eu estou aqui com o Pércio Toledo. Grande Rafa, tudo bom? Tudo leve e divertido. Hoje um assunto que eu sou suspeito para falar, que eu amo assim, tá no meu coração. Já foi de grande contribuição e hoje também de grande contribuição de expansão, não só para toda a humanidade, mas que mora no meu coração, e eu sempre que possível participo de práticas sistêmicas, de movimentos sistêmicos, falando hoje então de terapia sistêmica, esse movimento incrível que você pode fazer na sua vida. E para esse bate-papo, a gente recebe aqui em nosso estúdio, com muito amor, muito carinho, a Mara Marques Bernardes. Seja bem-vinda. Eu lembro dela. Tudo bom, gente? Tudo bom, Mara? Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer o convite. E estou adorando estar aqui e acho que a gente vai ter um papo bem bacana que pode auxiliar muita gente, né? Exatamente. Que a gente está nesse caminho de expansão de consciência, né? Um momento importante agora que a gente está vivendo. Então, eu fiz uma constelação com você. Nossa, sensacional. Então, e hoje não só constelação, mas tudo que abrange, né? Todos os movimentos. Vamos entender mais ainda, né? Exatamente, exatamente. E já deixo o convite aqui para você se inscrever no canal, deixar seu joinha, compartilhar com as pessoas que você ama, não é? Afinal, você faz parte. E você que está aqui assistindo, eu tenho certeza que não é à toa, né? Energeticamente você já se conectou e bora lá expandir ainda mais. Como vocês sabem, a gente começa o nosso podcast com a pergunta: o que é saúde para você, Mara? No meu entendimento, a saúde ela abrange várias partes da nossa vida, né? Eu acho que a saúde não é só a saúde do nosso corpo físico, mas também a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental. Sim. Né? E eu acho que a constelação familiar e a terapia sistêmica, elas têm um olhar muito amplo para isso. Uhum. Porque nós todos somos seres humanos, chegamos até aqui, nos desenvolvemos, pertencendo a um grupo, a um clã, a uma tribo lá atrás, né? Uhum. Aos feudos, né? E com isso, a gente é biológico nosso, nós queremos pertencer a um grupo, até porque
um bebê não sobrevive sozinho, né? Uhum, Ele uhum. precisa dos seus cuidadores, ele precisa do acolhimento de um grupo. Ser com pertencente a um grupo, né? O pertencimento para a gente é muito forte e a gente não precisa ter consciência disso. Uhum. Então, a constelação familiar e a terapia sistêmica vão ampliar o olhar e muitos sintomas que a gente traz na vida, às vezes até uma falta de fluidez, com dinheiro, nos relacionamentos e mesmo na saúde. Uhum. Quando a gente começa a trabalhar, a gente vai descobrir que muitas vezes estamos sendo fiéis, leais para pertencer Uhum. a alguém que veio antes de nós e a gente está repetindo, né? Sim. Repetindo padrões, repetindo crenças. Bem aquela, né? Minha família inteira teve tal doença, eu também vou ter. Sempre foi assim, né? Então vai continuar assim. Exatamente. Ontem mesmo, num atendimento, uma moça que ela falou: nossa, quando eu percebo, eu estou repetindo o padrão do meu avô, do meu pai. Tinham muito dinheiro, perdiam tudo. Tinham muito dinheiro, perdiam tudo. Né? Então, a gente acaba se conectando. E a terapia sistêmica, eu sou apaixonada, porque ela vai olhar para a gente sobre 3 grandes ângulos: o nosso transgeracional, o que veio antes, né? Os que vieram antes, o que eles trouxeram, como eles chegaram até aqui, o gestacional, que é muito transformador, a gente dentro da barriga da nossa mãe, porque a neurociência já é super comprovado, né? Como a criança se conecta com as emoções daquele campo, da mãe, do pai, dos avós, mesmo que esse pai, por exemplo, não esteja presente, Uhum. né? E depois o biográfico, que é o que a gente viveu na nossa vida, o que a gente vive na nossa vida. Mas muitas vezes o biográfico, quando você começa a trabalhar, você vê que o biográfico é uma repetição do É transgeracional. só uma consequência, né? E tem que ir Né? na raiz da coisa. E aí, exatamente, a gente vai na origem. E a gente também trabalha com trauma, né, com outras coisas para complementar. E é um trabalho muito rico. Muito que a gente rico. pode perceber não só é tão rico, mas profundo. Que traz uma ressignificação na vida, assim. E transforma, transforma, liberta a pessoa. Liberta, transforma. E os relatos, assim, dos pacientes, das devolutivas, são tão emocionantes, sabe? Nas relações, às vezes, relações pesadas com pai, com mãe, com avó, né? E mesmo nos relacionamentos afetivos, né? E as pessoas relatam: nossa, mas como ficou leve, como ficou melhor, né? A gente amplia demais a nossa consciência, né? E, afinal de contas, somos todos humanos. Estamos todos imperfeitos. Nessa experiência aqui humana, né? Vivendo tudo isso. Eu gostei muito quando você falou assim, né? Eu me dei conta. Aí, porque as pessoas não se dão conta das coisas, né? Então, quando a pessoa se dá conta, já tá num grande lucro, né? Isso que é o legal, expandir a consciência, você se perceber, se permitir perceber num padrão, não é? Então, para quem está nos assistindo aí, já perceba qual padrão que eu estou repetindo. Só de você perceber, eu falo que já é mais da metade do caminho. Exato, entender, né? Exato, que você saiu do olho do furacão, né? Se percebeu. Exatamente. E quando a gente começa a trabalhar, aquelas informações, aquelas verdades absolutas que são inconscientes, elas passam a não te comandar mais. Então, uma grande parte do trabalho é fazer a pessoa acessar a sua própria essência, o seu propósito de vida. Porque muitas vezes a conexão com essa lealdade, o pertencimento é tão grande que a pessoa deixa de viver, se anula por aquilo. para cumprir um papel
papel sistêmico, né? Uhum. E ela entra na vida já vivenciando aquele papel. Uhum. Por exemplo, muitas vezes, uma mãe que está grávida e passou por uma dor muito profunda, por exemplo, a avó, né, desse bebê, a mãe da mãe, ficou muito doente. Então, por amor, esse bebê que está sendo gerado, gestado ali, ele já se posiciona na vida para tentar salvar essa mãe, né? Então, quando essa criança, conforme ela vai crescendo e se tornando um adulto, muitas vezes ela deixa de acessar a própria essência, o próprio propósito dela, porque ela vai ficar todo o tempo voltada a cumprir um papel que não é dela, né? Por amor. Então, o que a gente fala? Que a gente vai transformar um amor com dor num amor com uma nova consciência, para viver uma vida mais leve, que é possível viver com leveza, né? Sim. Mas a gente carrega a mochilinha, né? A velha mochilinha. Mochilinha alheia, cheia de pedras alheias, né? Não é? A gente Se vai esvaziar não tem nada carregando nosso, né? aquela mochilinha, e às vezes ela pesa e ela pesa e a gente vai. Então é muito interessante. O que difere um pouco a terapia sistêmica da constelação em si, primeiro é pelo fato dela agregar outras fontes de saber. E depois que a gente vai por camadas, né, tirando essas mochilinhas, Uhum. né? Então, muitas vezes, aquilo é tão forte que em uma constelação só, não é que você não vai resolver. Lógico, vai aliviar demais. Muito. Uhum. Mas muitas vezes a gente precisa chegar no núcleo da questão, Uhum. Uhum. né? Então, a proposta é entre 5 e 10 sessões, uma vez por mês, cada sessão, né? E a gente vai acessando, vai tirando essas pedrinhas da mochila até chegar no núcleo da questão, E né? é sempre uma sessão individual, diferente da constelação que pode ser em Que grupo. pode ser em grupo. A constelação, a terapia sistêmica, a gente trabalha no individual. Uhum. Até porque, individualmente, a pessoa se sente mais à vontade, muitas Ela se vezes, solta, né? para relatar coisas que ela não gostaria de relatar num grupo. Lógico que a gente pode fazer a constelação oculta, mas às vezes as coisas vêm à tona, né? Uhum. Então, às vezes, uma dor, um trauma muito grande, uma experiência que marcou profundamente essa pessoa, então a pessoa prefere trabalhar isso no individual. Sim. Além do que, a gente trabalha muito, que se chama terapia somático-sistêmica. Por quê? Somático, porque tudo está no nosso corpo. A gente traz para as nossas células, para as nossas vísceras, para os nossos órgãos. A gente traz todas as emoções vividas, né? Dores, né? Enfim. Quer ver? Vou citar um exemplo. Pode ser? Claro. Claro. Uma pessoa que eu atendi, era um rapaz de uns 28, 30 anos. Ele tinha uma questão muito difícil com barulho, que já estava atrapalhando a vida dele, né? Porque ele tinha que mudar, porque ele não aguentava o barulho do vizinho, o barulho da rua. Enfim, a gente foi trabalhando e chegamos no avô dele, que foi um piloto de guerra, que soltava bomba. E o barulho, embora ele estivesse defendendo o seu país, defendendo, né, o seu grande grupo, que é a nossa nação, é o nosso grande grupo, né? Mas ele tinha consciência que ele estava causando uma dor. Então, é muito interessante, porque são coisas que realmente, elas não são claras. Elas estão trabalhando de forma inconsciente, mas gerando sintomas, né? Uhum. É o que a gente fala, né? Atrapalhando a vida hoje, que é o que mais vale, é o momento presente. E sem momento- saber, né? Porque é inconsciente isso, né? Sim. Exato. Impedindo que a pessoa flua pela vida.
Exatamente. E assim, essa liberação faz com que a pessoa consiga viver uma vida mais leve, mais fluida, né? Com alegria, com qualidade de vida. Como o Rafa diz, né? Leve e divertida. Leve e divertida, exatamente. Leve Leve e e divertida. divertido. Agora imagina se esse exemplo que você deu, né? Essa pessoa não tivesse se permitido, né, passar pelo processo da terapia sistêmica, os desdobramentos que possivelmente ele iria se mudar, iria Sim. brigar com o vizinho e Ia continuar perturbado isso que eu também, falo, né? certeza Em que algum outro momento. independente pra onde ele fosse, Sim. seja pro meio do mato, Uhum. ele ia se incomodar com o barulho Sim. dos bichinhos. Ia O ter galo algum... que ia cantar muito cedo. Exatamente, porque eu falo, o problema não é o problema, não é? Então não adianta fugir do problema, né? tem E que sim enfrentar, se né? permitir Entender. perceber e passar, Uhum. fluir. Uhum. E aí a gente tem aqui, ó, profissionais excelentes. Muita gratidão por estar aqui. É E isso. já percebeu que o episódio já começou aí, ó, já explodindo de informações e de consciência aqui com a Mara. Sensacional, trazendo tanta consciência de terapia sistêmica. E falando sobre saúde, deixa o recado aqui da Levem Saúde. Conheça a Levem Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Levem Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde na sua vida, no seu dia a dia. Perceber aí, né? Muita consciência. Daqui a pouquinho a Mara já vai deixar as redes sociais, como que você pode entrar em contato com ela e também se permitir fluir, né? Liberar o que está te impedindo aí de viver a essência do seu ser, o eu sou. Já falando do eu sou, ó, Opa! vamos começar com presentes aqui. Eu não é? sou, eu sou. já É, um presente aqui. Puxa, Olha lá. adorei. Tá Eu combinando sou. com a Viu? blusa dela lá. ó. Nossa, Né? olha, hoje aqui o Né? clima Azul. tá todo pro azul. Exato, azul curas, né? Movimento Não de é? saúde, não é? Exatamente. E o eu sou, né, da engenharia da humanidade, é essa essência, o ser divino que você é, que é o nosso objetivo aqui com a saúde energética, né? O nosso podcast trazendo sempre mais saúde para você. Lembrando que você pode ouvir o Saúde Energética nas principais plataformas como Deezer, Spotify, Amazon Music e aqui no YouTube. E Mara, você trouxe, né, de forma maravilhosa aqui, trazendo a consciência da diferença de terapia sistêmica para constelação familiar, que é como se fosse um apoio, uma sustentação para terapia sistêmica. E dentro da constelação, nós temos as ordens do amor. Quais são as 3 leis, né, Então, sensacionais? Bert Hellinger, né, que foi quem formatou as bases da constelação familiar, ele identificou 3 grandes pontos, né, que a gente denominou inicialmente de ordens do amor e que agora já está mudando um pouco o nome, né? Ah, é? Que legal, tô mesmo? atualizando. O que vai ser, por exemplo? Eu não tô sabendo. Então, porque ordens acabou ficando uma coisa muito, De né? imposição. De imposição, né? Então, hoje o pessoal já está começando a falar das formas do amor, né? Ah, legal. Então, Fica mais leve, né? fica mais leve, né? E, na verdade, a constelação, ela vai colocar em ordem esse amor, Uhum. né? O nome constelação, a palavra constelação, como ela foi idealizada em alemão, do alemão veio para o inglês e do inglês para o português e ficou como constelação familiar. Mas, na verdade, talvez a tradução melhor para essa palavra que foi traduzida como constelação seria ordenar, ordenação. Olha que Porque legal. o trabalho da constelação familiar e também da terapia sistêmica é ordenar esse amor. Uhum. Foi o que eu falei lá um pouquinho no começo, né? A gente transformar esse amor com dor, com a mochilinha, Uhum. para um amor com consciência, colocando ordem para que esse amor
flua, que nos traga forças, habilidades, dons, né? Porque do nosso sistema, onde nós viemos, existiram as dores, mas também existiu a força, né? Sim. Muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu cozinho super bem, sabe que minha avó cozinhava? Ou eu tenho habilidade manual, meu avô, ele fazia trabalhos com madeira. Então, a gente pode se conectar com força, com dons, com habilidades, né? Então, a gente vai buscar essas ordens do amor, né? A primeira, que seria a lei do amor, né? É o pertencimento, que foi o que nós também falamos no início, né? A gente só chegou aqui porque a gente pertence a um grupo. Senão, o ser humano não tem como sobreviver. Sim, até né? dentro da psicologia, uma das escolas da psicologia de Vygotsky, ele defende que o ser humano, ele é e tem que ser socializado, senão ele não consegue literalmente sobreviver. E a gente também, a gente tem que ampliar um pouco o nosso olhar, porque a gente pensa no nosso mundo hoje, com o nosso celularzinho, né? Que você... mundinho virtual de hoje, mundinho virtual, que você fica na sua casa, você pede seu supermercado, você pede a sua comida. Só que a gente só chegou nisso porque os que vieram antes foram abrindo caminhos. Exato. E quando a gente Não fala surgiu em do abrir nada, né? caminho, é abrir caminho literal. Vocês imaginam aqui, por exemplo, a gente no país, né? No nosso país, todos os que vieram, né? Não só os portugueses, né? Tantos outros vieram para cá. Como eles vieram? Né? De que maneira? Então, o fato da gente pertencer faz com que a gente seja leal, com que a gente se conecte. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, não teve oportunidade de conhecer o pai, por alguma razão, ou os avós, mas não importa, porque a gente carrega um DNA emocional. E isso a neurociência já comprovou, né? Tem muitos estudos que comprovam. Um dos estudos, por exemplo, eles estudaram netos de pessoas que viveram nos campos de concentração, né? Uau. O comportamento, a quantidade de doenças mentais, de depressão, e foram descobrindo coisas, né? E várias outras experiências, mesmo com animais, né? Então, a gente se conecta com esse campo, né? Mesmo que a gente não tenha conhecido. Então, isso é muito forte dentro de nós. Isso nos faz ser leais, né? Então, a gente carrega algumas coisas como verdades absolutas, mas às vezes elas não são nossas. Elas vieram de lá de trás, né? Então a gente tem o pertencimento. Outra lei do amor muito importante é a hierarquia. Hierarquia, exato. Né? Essa é forte também. Essa é muito forte. Só fazendo um parênteses do pertencimento, que você falou sabiamente, né? Isso para mim foi um divisor de águas, que eu já era apaixonado por constelação. Depois que eu tive essa percepção, para mim ficou ainda mais apaixonante passar pelo processo. Que nós trazemos dos nossos antepassados não só a dor, mas essa potência, as habilidades, As os coisas dons, boas como também você estão aí, disse, né? sabiamente. Sim. Então, não é só olhar para a constelação no senso de, ai, cura, quero me desapegar ou me desfazer do que não é bom. Também acessar dons, habilidades, consciência. Força de vida. Exatamente, Força força de de vida. Vitalidade Isso ancestral, né? É muito importante a Exatamente. gente se conectar com essa Uhum. força de vida. Sim. Porque, gente, só chegamos até aqui
Porque eles venceram Imagine batalhas o imensas. que os nossos antepassados passaram, desde dor, de alegrias, de nascimento de filhos, de Sim, casamentos, festas, Tudo, escassez, né? abundância, enfim, todas Tudo, as né? polaridades, as dualidades. Doenças que não tinham Uhum, recursos, né? Sim. As mudanças de país e tudo, Então, quando né? você fala, né, ordenar, eu percebo que é no senso de colocar ordem de respeito, né? Você respeitar, honrar, aceitar, integrar no seu Sim. sistema, né? E você falou uma coisa muito importante, porque integrar é uma parte muito importante. É. Quando você integra essa nova informação dentro de Uhum. você, isso te dá um salto quântico. Porque muda muito. Mudam as relações, muda a sua Sim. postura de vida, né? Sim. Mas enfim, vamos falar da Tá, hierarquia? Que vocês acham? Bora. Assunto não fala. Nossa, você percebeu, né? A Vamos gente ama aqui. fazer um teleton aqui, E eu 12 sou- horas, né? E eu sou prova viva É. de o quanto a constelação transforma e a terapia sistêmica também. Eu tenho certeza que você, Mari, também já Sim. passou por muitos processos Sim, para poder hoje ser uma grande profissional da área e estar aqui transbordando tudo isso, né? Afinal, a gente passa pelo processo também, né? exatamente. E a hierarquia fala muito sobre os que vieram antes de nós. E Uhum. como a gente tem que se posicionar em relação a eles, né? Os nossos pais nos deram a vida da maneira que foi possível para eles, né? A gente tem que olhar para os nossos pais, avós, bisavós, olhando o humano de cada um deles, porque eles também tiveram as suas próprias mochilas. Os pra próprios carregar. medos e tudo Os mais, seus né? medos, os seus desafios, né? Sim. Agora, imagina em 2 gerações para trás, por exemplo, que não podia se demonstrar uma emoção, né? Uhum. A cultura de cada época, de cada país, que tinha que ser, por exemplo, tinha que ser duro, não podia demonstrar, não podia dar voz a uma mulher, porque senão seria um homem fraco, por exemplo, né? Uhum. Homem não chora. Homem não chora. Então a gente tem que olhar para os que vieram antes com, assim, deixar vir um pouco de compaixão interna, sabe? Que o movimento de compaixão é muito forte, é muito potente Sim. também, né? E enxergar que são humanos também, que também carregaram dores, né? Uma prática que eu faço e que pelo menos eu percebo que dá muito resultado nesse senso de você olhar o outro como um humano é colocá-lo em algumas fases da vida, como uma criança, Sim, né? Olha para a pessoa que você estava pensando aí, Uhum. olhar para ele como humano, coloque ele numa fase de criança, imagina de adolescente, de adulto, início da fase adulta, o que ele passou, o que ele vivenciou, os medos, traumas, as alegrias e tudo Sim. mais, não é? Então, é isso que a Mara está trazendo, é ver o outro na essência, né? Como um humano, exatamente, essência. olhar e ver a essência. É, Então, os nossos pais nos deram a vida da maneira como foi possível para eles, né? E assim como a vida veio através, né? O movimento de fluxo da vida chegou até nós através dos nossos pais. Então, diante da gente, eles sempre serão os grandes e nós sempre seremos pequenos. uhum. E quando a gente começa a julgar demais os nossos pais, a gente se coloca maior, a gente sai do nosso lugar, porque a gente acha que sabe mais. Se, por exemplo, você teve oportunidade de estudar e o seu pai não teve, a sua mãe não teve, que maravilhoso, né? Mesmo que você tenha que cuidar dos seus pais na velhice, né, que é uma forma de agradecimento, mas você tem que sempre olhar para eles do seu lugar de filho, respeitando que eles vieram antes, que eles também tiveram as suas dores, a sua força, os seus amores, né? Então, a hierarquia é muito importante porque muitas vezes as pessoas
se coloca fora do seu lugar, né? E a gente até às vezes a gente chama de parentificação, né? Muitas vezes um filho que perdeu a mãe, por exemplo, uma filha que perdeu a mãe, ela vai se colocar no lugar de grande da mãe em relação aos irmãos, por exemplo, né? Em relação ao pai. Ou um filho que quer interferir na relação dos pais, porque aquela relação para ele não é boa ou é inadmissível. Não, você tem que ficar do seu lugar de filho, né? Então é muito importante, porque no nosso lugar a gente tem força, no nosso lugar a gente tem equilíbrio. E assim a gente vai ordenando, né? Sim, vocês sabem que eu leio mentes, né? Então, um ponto de atenção nessa questão de hierarquia é trazer essa consciência, né? Que respeitar, honrar, né? Trazer essa ordem da hierarquia não significa também deixar que os parentes, sejam pais, façam o que querem com você. Aceitar qualquer coisa também, Exato. Sim. Porque foi um questionamento por muito tempo na minha vida também. Até que ponto que eu honro os meus pais e me desonro, né? Escolho por eles e não escolho o que a minha essência gostaria, ou escolho o que eu gostaria e tô indo contra o que eles gostariam, vamos dizer assim, percebe? Então foi para mim uma linha muito tênue por muito tempo. E isso é para muita gente, Rafael. Não é? É bastante comum isso no dia a dia dos nossos atendimentos. E muitas vezes também os pais abusivos, né, acabam deixando o filho longe. Então, não quero ver meus pais, mas você pode respeitá-los, mas não precisa se submeter àquela situação, né? Então, trazer essa consciência também, né? E muitas vezes o melhor lugar para um filho ou para uma filha é distante. O lugar de segurança é distante. Por exemplo, no caso de um pai ou uma mãe abusivo, né? Porém, narcisista, né? Esse filho, essa filha, eles têm que entender que ele é humano, com suas questões, e agradecer a vida. E honrar que a vida chegou. Mas não é porque você é filho que você tem que estar junto todo o tempo. E nem seguir, às vezes, uma mesma forma de pensar. Sim. Né? Eu posso honrar o que eu recebi. A vida é uma bênção, gente. A vida é uma força imensa, divina, né? Tem uma grande força que comanda tudo, né? Uma grande força divina. Por alguma razão, foi assim, né? Mas a gente pode sim honrar, entender que viemos dali, mas manter uma distância de segurança para que a gente, a partir dali, consiga acessar a nossa essência mesmo. Sim. O que eu quero ser, né? A gente também trabalha muito o pensar, o sentir, o fazer, né? Eu posso pensar de uma maneira diferente. Sim. Eu posso sentir de uma maneira diferente, né? É o que você falou sabiamente, né? Nossos pais deram a vida e da melhor forma que eles podiam. O que eles sabiam fazer. Que eles tinham na época também. Consciência que eles tinham na época, com a vivência, enfim, experiência daquele momento, né? Então, sair da poltrona de juiz, de julgador, né? Que é o que você falou. Exatamente. Essas ordens do amor só se bagunçam quando há o bendito julgamento, né? E é assim mesmo. Eu gosto sempre de citar, às vezes, exemplos de atendimento para trazer um pouco para a vida, né? Sim. Então, por exemplo, uma moça que eu atendi, o pai, a mãe morreu e deixou ela e a irmã pequenininhas. Ela era bebê e a irmã tinha 2, 3 anos. Moravam no sertão, no Nordeste,
que é uma cultura um pouco diferente da gente que mora em São Paulo, e a gente tem sempre que entender que cada um está dentro de um contexto histórico e cultural. Sim. O pai quis casar com uma outra moça e falou, não vou levar essas meninas. Então, deixou no colégio de freira e nunca mais viu. Quando elas ficaram mais velhas, que tinham que sair, que elas vieram para morar com parentes. Então, se você pensar, quer dizer, não tiveram a mãe, não tiveram o pai, mas em algum lugar dentro delas, elas têm que abrir um espaço de compaixão para honrar a vida que receberam, né? Para a partir daí fazer uma vida com mais qualidade e poder se relacionar também, né? Porque senão você fica na amargura. Sim. Né? E energeticamente o universo não entende que você tá numa amargura ali do outro. É você quem tá emanando aquilo, então você vai se sintonizar com mais situações desse tipo. E uma frase sistêmica que eu também gosto muito dentro desse olhar, desse exemplo que você deu, né? Eu aceito a vida, né, que meus pais me deram e honro tanto que eu vou fazer diferente a partir de agora, não é? Sim. Eu não preciso repetir o padrão. Exatamente, a minha forma de honrar vocês é fazer diferente. Eu acho lindo isso. Né? E é muito bonito mesmo. E a gente percebe quando a pessoa se conecta profundamente com isso, que ela sente no corpo. E essa liberação, a gente trabalha com o que a gente chama de campo morfogenético, né? Esse campo de memória. Então, quando ocorre essa liberação, a gente percebe que os próprios ancestrais se beneficiam com aquilo. E os descendentes que virão depois, né? Sim. Então, é de muita emoção, é de muito contato, muita conexão, né? Então, você pode falar, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu vejo a sua história, mas eu posso viver uma outra história. Exato. Né? É lindo e libertador. Acessar a nossa essência. Acessar a nossa essência, exatamente. Bom, se eu continuar falando, você sabe que eu não falo. Mas vamos lá para a terceira. Exato. Eu tô aqui com o emojizinho de blowing mind, assim, já. Falamos Deixa eu só perguntar uma coisa sobre isso, né? Quando o filho acha que é o pai e o pai acha que é o filho, também tem essa inversão de... É a parentificação, né? Ah, tá. Porque tem muito, você vê muito disso, né? O filho se achando o pai e o pai né, se colocando no lugar de filho também. É uma... Sim, o pai ou a mãe, eles ficam ainda na criança. Eles ficam na criança. Então, muitas vezes, o filho novo, ele tem que adultecer, porque o pai ou a mãe estão crianças, né? Sim. Que é o que a gente... Tem várias coisas, tem triangulação, tem parentificação, por exemplo, né? Às vezes, uma filha assume o papel de mãe e a mãe fica dentro daquele universo da criança infantil, né? Que não age, não tem ação. Ou até mesmo no contexto dos pais ficarem idosos. Sim. Não, quando eu falei não era nem idoso, porque aí o idoso já é limitação física. Aí o idoso é uma outra questão, é uma limitação física. Isso. Né? Mas você vai cuidar dos seus pais idosos, claro. Aí quando eu perguntei, eu falei de jovens mesmo. Tá. Mas sempre respeitando que eles são os grandes. Eles estão num momento de fragilidade. Sim. Mas eles são os grandes. É sempre ter essa consciência. Ter essa consciência, né? Não, sensacional. Então, muito falamos bom. do pertencimento, do equilíbrio. Tem o terceiro aí, né? Hierarquia. Não, agora é o equilíbrio de trocas. Exatamente, falando da hierarquia, agora equilíbrio. O equilíbrio de trocas, que é o equilíbrio de dar e receber, ele está em todas as relações, em todas. Nas relações de trabalho, entre os irmãos, né? Nas relações afetivas, né?
nas relações afetivas, são 2 iguais, são 2 adultos, né? No trabalho, também, você pode estar numa posição hierárquica, mas tem que existir um equilíbrio de troca. A única relação onde não há o equilíbrio de troca é seguindo a hierarquia. Dos avós para os pais, dos pais para os filhos. Porque a vida é muito grande, é uma bênção muito grande. Então, você nunca vai poder devolver a vida. Que forma você pode agradecer a vida? Ou gerando mais vida, ou vivendo uma vida fluida, uma vida bem, né? Servindo a vida, né? Fazendo uma vida em que você vive uma vida mesmo de qualidade, né? É uma forma de agradecer a vida também, né? Nossa, incrível isso, incrível. E o equilíbrio de trocas é uma das maiores questões nas relações afetivas. Que mais dá desentendimento. Pelo jeito é o que mais acontece. Exatamente, porque quando um dá demais, pesa. A balança fica muito desequilibrada, né? Nas relações afetivas tem que existir uma dança, né? Uma hora você dá, outra hora eu que te dou, né? Mas quando um dá demais, o outro sente em dívida e sai correndo. Sente em dívida. Começa até a questionar, né? Só eu. Questionar pesa, fica um peso, né? E assim nas outras relações, né? Mesmo entre os irmãos, né? Muitas vezes um irmão teve chance de receber mais do que o outro, porque os pais estavam talvez num momento melhor em vários sentidos. Então, muitas vezes a forma dele equilibrar em relação aos outros irmãos é cuidando um pouco mais dos pais quando estão mais velhos. Por exemplo, né? Só dando exemplos para as pessoas entenderem, né? Mas, e assim como num relacionamento afetivo, às vezes, para equilibrar, quando a relação não está boa, a troca negativa também é necessária, né? Alguém fez alguma coisa que me magoou, mas muitas vezes de outra maneira, claro. É isso que eu ia falar, não precisa ser da mesma forma. Não precisa ser da mesma forma. Aliás, é até indicado que não, mas de alguma maneira, você, até o Bert Hellinger falava uma coisa assim, que ele não era muito alegre, mas ele falava, né? Tipo assim, o marido causou um grande inconveniente para a mulher, aí ela sai, vai viajar com o dinheiro dele, com as amigas, e deixa ele tomando conta das coisas. Isso naquele tempo, né? Hoje tudo diferente. Mas, enfim, muitas vezes, para equilibrar um relacionamento, a troca negativa tem que existir. Sim. Lógico, né? Com sensatez, né? Né? Calma, né? Não é para sair metendo louco. Calma, né? Mas é muito interessante porque a gente observa demais também nos atendimentos quando as pessoas trazem as questões de relacionamento. E é geralmente no dia a dia, essa questão do equilíbrio de trocas. Como vai ficando pesado. E é uma até lei universal, né? O dar e receber, esse fluxo energético, né? Então é seguir o universo, é seguir a sabedoria do universo. E falando em sabedoria do universo, que é a sua consciência, essa intuição, essa essência divina, eu deixo aqui o convite da comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo, durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores
professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados, com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade Neuroquântica, né? Essa plataforma, como diz o Perso, é uma biblioteca digital de mentorias, cursos, e-books, áudios, meditações, diversos processos para você trilhar o caminho de autoconhecimento. Como a gente fala, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é, e sim trilhar o caminho de autoconscientização. E lembre-se que trilhar o caminho é diferente de conhecer o caminho. E dentro da comunidade, vocês sabem que é mão na massa, práticas, vivências, tudo para você experienciar essa expansão de consciência nessa experiência humana chamada vida. E o Perso está deixando o QR Code, ó, você está assistindo a TV, coloca seu celular aí pertinho que você vai cair no site comunidadeneuroquântica.com.br e lá você tem uma aula. Essa aula já tem diversos processos da neuroquântica para você colocar em prática e já se acostumar com as coisas boas acontecendo na sua vida. E o Perso também está deixando aqui, ó, 10% de desconto para você acessar com o cupom Saúde Energética. Seja bem-vindo e se acostume com as coisas boas acontecendo, não é, Perso? Maravilha, E acontecem, não é? O tempo todo. Exato, tá vendo, Jorge? Você tá aqui assistindo esse episódio com a Mara transbordando tanta consciência que a gente tá falando nos bastidores, né? Colocando em prática essas 3 ordens do amor, tenho certeza que sua vida já vai ser diferente, não é, Mara? Sim, com certeza. Não é? Então, é praticar, é viver. E, Mara, para quem está nos assistindo, como pode entrar em contato com você? Olha, eu tenho meu Instagram, Mara_terapeuta sistêmica. E o primeiro contato normalmente é pela mensagem do Instagram, direct, né? Direct. E aí a gente primeiro gosta de fazer uma entrevista inicial, né? E eu atendo tanto presencial quanto online. Ah, então independente do local do mundo que você estiver, sim, atendo há essa possibilidade. Lugares, Presencial aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, no bairro do Campo Belo. Mas essa entrevista inicial sempre eu faço online, só para entender qual a questão. Eu falo um pouquinho, eu envio um videozinho explicando como funciona, para a pessoa já vir um pouco mais conectada, entendendo o que ela vai trabalhar, né? Para ser mais produtivo. Né? Sim. E realmente inicialmente eu busquei uma constelação para me trabalhar por uma coisa, mas aquilo me tocou tanto que eu comecei a estudar, comecei a comprar livro, comecei a estudar, fiz um curso e aí acabei não para mais, mergulhando de cabeça. Não, e é apaixonante. Eu sou suspeito para falar. E a Mara já fez constelação presencial e o Perso eu participou. fui também com a Mara. É sensacional. Então, entre em contato com a Mara, perceba, se permita, né, liberar traumas, né, que até eu ia te perguntar, nesse olhar da terapia sistêmica, o que é um trauma? Normalmente, um trauma é uma grande dor vivida nesse sistema, né? E essa dor, às vezes a dor não é olhada, ela não é vista, ela é calada, assim como segredos, né, que pesam. Segredos de família que vão indo, às vezes assassinatos, mortes, grandes roubos, né? E então isso vai indo, e essa dor que não é vista, ela vai voltar. E ela pode voltar de outras maneiras, né? Então, a gente... naquele membro da família, a pessoa nem sabe o que aconteceu, né? Exatamente. Aí quando você vai ver... É um emaranhado. É um emaranhado, exatamente. Totalmente conectada com uma bisavó que sofreu isso, sofreu aquilo, né? Então, por isso, novamente, a terapia sistêmica, porque a gente, às vezes,
é uma dor tão profunda que você tem que ir realmente com delicadeza. Faz a primeira sessão, espera a pessoa se conectar com aquilo internamente, né? Integrar, né? Para depois acessar novamente, para aquilo ir devagar, limpando, integrando. Tudo no tempo do cliente, do paciente. Exatamente. Por isso que a gente faz algumas sessões. Nossa, não, sensacional, sensacional. Que incrível. E olha só, temos mais presentes aqui. Nossa, mas eles são muito gentis, Hora cheirosa. Presente da Bruxarina. Né, o que a Mara tá recebendo é sais de banho de chuveiro. Né? Então, eu não tenho banheira. Não tem mais desculpa. A Karina da Bruxarina já pensa em tudo, né? Exatamente. E o sais de banho da Bruxarina, né, o sal ali já para trazer toda essa limpeza energética, também já é trabalhado com óleos essenciais, diversos insumos naturais para já reenergizar. E esses sais de banhos você encontra no site bruxarina.com.br. Lá você também encontra diversos produtos para o seu ambiente, para o seu consultório, para sua casa, velas, enfim, sprays e também para o seu corpício, não é? Exatamente. Perfumes, esfoliantes, diversos produtos, lembrando que são 100% naturais. bruxarina.com.br, quando você encher o carrinho, coloque o cupom Saúde Energética, que você tem 10% de desconto. E no Instagram, bruxarina_. Divirta-se lá. E como diz o Pérez, na hora cheirosa, porque ó, tem velas cheirosa aqui também, ó, sensacionais. A Mara, ela cria para você exclusivamente aqui, ó, também. Essa aqui é de jasmim e bergamota. É muito bom, né? Nossa, apagada, hein? Imagina acesa. Eu falo que é uma experiência extrasensorial, porque é muito além do que você está vivendo, chegando ali. Bom. É muita energia. E Mara, olha quem está aqui na sua frente. Quem chegou? Ai, meu Deus. E agora? Que negócio é esse? Olá! Olha, para quem está assistindo aqui, olha quem chegou aqui, ó. É o eu do futuro da Mara. Seu eu do futuro está na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Eu gostaria de ouvir assim: nossa, que bacana, hein? Você construiu uma vida fluida, feliz e chegou do outro lado bem melhor do que você entrou. Muito bom, né? Sensacional. E ele tá dizendo aqui, ó, parabéns, é isso aí. Parabéns por você ser quem você é. Muito bom. Já imaginou, Mara, quantas pessoas você já impactou, você já transformou, você já trouxe consciência, não só diretamente para a pessoa e também indiretamente no sistema, reverberando em quantas famílias. Olha só, muita gratidão muita por você, né? muita liberação e muita gratidão por você ser quem você é. Parabéns, muito você obrigada. É um presente para o mundo. E eu que agradeço, vocês são tão carinhosos, afetivos, a gente se sente acolhida. Foi uma experiência muito bacana. E ainda vou chegar em casa com mimos. Cheio de mimos. Não, sensacional. Deixamos nosso agradecimento também para a Mania Criativa, que em breve temos vários movimentos aí chegando. Mania Criativa SP no Instagram e o QR Code vai direto no WhatsApp deles. Loja física em São Paulo e eles entregam em todo o Brasil. Então, além de camisetas, canecas, tem diversos produtos lá na loja. E você também pode pedir mais informações e também ganhando 10% de desconto com o cupom Saúde Energética. E Mara, uma mensagem final para todos que estão nos assistindo. Olha, que a gente está ainda começando, vamos dizer, 2025, né? Sim. Que esse ano a gente possa se abrir para o melhor, para o universo, para as coisas boas, né? Para a gente ampliar nossa consciência, trabalhar o nosso autoconhecimento, para a gente chegar no final do ano, sabe, com a sensação de que, poxa, quanta coisa legal eu fiz por mim e que foi irradiando a minha volta, né? Porque quando a gente se cura, a gente também cura os nossos descendentes, as pessoas que vivem ao nosso redor. E eu acho que nós estamos num momento que o universo, o país,
o planeta está pedindo isso, né? Sim, esse olhar, né, com mais amor. Com mais amorosidade, com mais compaixão. E a compaixão e a amorosidade começa conosco mesmo. Exatamente. Quando a gente olha para a nossa vida com compaixão, com amorosidade, a partir daí você pode olhar para o outro, né? Exato. E eu acho que é realmente um momento que a gente está vivendo de ampliar nossa consciência para isso. Exatamente. E Muito lembre-se bom, que hein? você não está sozinho. É. Então, se esse episódio te tocou, você se percebeu ali, uau, talvez seja o momento de eu olhar para esta dor, olhar para isso com mais amor. Por que não mandar uma mensagem para Mara? As informações que ela deixou, a gente vai deixar aqui, facilitando para você clicar e se conectar com ela, esse ser de luz aí, trazendo tanta consciência. Que eu sou suspeito de falar que eu amo todas essas práticas sistêmicas, esse olhar com mais amor para o ser e para todo o seu sistema familiar, não é? Deixo aqui os parabéns por você acessar mais saúde energética na sua vida. Muita gratidão, Mara. Gratidão a vocês e a quem estiver nos assistindo. Muito obrigada. Gratidão, Rafa. Gratidão, Pércio. Um beijo no coração e até o nosso próximo episódio.